Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Economia Sem Enrolação. Mais uma vez estou aqui infernizando a galera da Nord. Obrigado, Bruce. Tá aqui, vim conversar com eles sobre a Prio, uma ação que muita gente me pergunta. Então eu vim aqui para conversar com quem entende do assunto. A gente vai bater um papo, falar também de commodity, guerra, Petrobras, vários assuntos. Quem perder esse vídeo, quem não ficar até o final é louco. Mas antes da gente começar... Vídeo mais importante do canal. Vídeo mais importante do canal. Boa, já pode me ajudar com essas coisas. Mas antes de tudo isso, me deixa aqui nos comentários se você tem alguma ação de commodity, né? Vale, Petro, a própria Prio, né? Se você já tem alguma ação de commodity, me deixa aqui nos comentários. E para quem participar, domingo que vem eu vou sortear uma caneca da Nord aí, que eu vou botar na mochila na hora de ir embora. Podem ficar tranquilos. Mas então, sem enrolação, a gente estava até conversando antes do vídeo essa questão de commodity, guerra, e eu acho que a primeira pergunta é até a seguinte: estamos no pico do preço das commodities, né? Então será que não é uma loucura pensar em investir em alguma empresa vinculada a commodity? Ou você acha que não é loucura, que é mais uma questão de cuidado de escolher em qual empresa investir? Até porque o Buffett andou investindo, tá? O Buffett encheu a mão, né? De Chevron e de Occidental Petroleum, né? Então, de empresas de commodity, justamente de petróleo. Isso. Porque eu acho que ele está vendo... São duas coisas, na verdade, né? Então vamos lá, o risco do petróleo cair, existe o risco? Claro que existe o risco, mas pensa assim, a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, certo? A Europa é um grande comprador de petróleo russo e a Europa quer botar sanções em cima da Rússia, obviamente, porque a Rússia criou uma guerra dentro da Europa e tudo mais, os caras não estão felizes com o Putin, né? Então assim, se o preço do petróleo cai, a Europa vai aumentar as sanções que ela já está impondo contra a Rússia. Porque assim, o grande medo da Europa é aumentar muito o preço da energia, a Europa vai entrar em recessão, que já a energia aumentou. É muito cara, com certeza. Então, assim, o petróleo meio que tem uma defesa contra a queda, que é justamente as sanções europeias contra a Rússia. Então, se o petróleo cai, a Europa vai lá e mais sanções, entendeu? Então, tem uma certa defesa. Além disso, a Rússia saindo, né, digamos, dos fluxos mundiais de comércio e tudo mais, a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Então, é um negócio bem relevante, né? Todo mundo imagina, todo mundo não, mas a grande maioria dos analistas e entendedores de commodities, de petróleo, acham que a gente vai conviver com um preço de petróleo bem mais alto no futuro próximo. Além disso, a China está em lockdown, né? A China está em lockdown, já eles saem do lockdown. Vai dar uma... E aí eles vão fazer aquela injeção de dinheiro na economia que só a China sabe fazer, né? Na verdade, os outros países também fizeram, mas a China faz maravilhosamente como bem. ninguém, né? E eles têm uma eleição esse ano ainda, né? Então o Xi Jinping quer ganhar o terceiro mandato, se não me engano. Então, com certeza, eles vão ter alguma notícia. Quem tá feliz com tudo isso é a Arábia Saudita, né? Ele não tá fazendo nada. E o acionista de PetroRio. Não tá em guerra com ninguém. É verdade. Tá ganhando uma tonelada de dinheiro, né? É verdade. Saudi Aramco lá. Nisso. Então, commodities, ok. A gente pode continuar até vendo esse ciclo. Continuar falando especificamente da Prio. Eu vou colocar um gráfico aí na tela pra galera. Da mínima aqui, que foi aquela semana de março turbulenta. No meio da pandemia, o petróleo foi para negativo, inclusive, né? Americano. Isso, teve um contrato negativo. Da mínima até agora, nós temos mais de 800% de alta. Vezes 9, né? 800% é vezes 9. Será que não seria uma loucura pensar que esse ativo pode continuar subindo ou tem mais a ver com o que a empresa está fazendo? Não, então, a longo prazo as cotações seguem os resultados, né? O preço da ação no mercado segue o lucro da empresa, o EBITDA da empresa e tudo mais. É fácil pensar isso, porque senão a empresa negociaria um EV/EBITDA ou muito alto ou muito baixo. Então, como ela negocia mais ou menos ali, sei lá, tem patamares, né? Dá para você imaginar que algumas empresas negociam em patamares. Então, assim, se o EBITDA cresce muito, o preço da ação sobe junto. E aí ela negocia mais ou menos um EV/EBITDA, digamos, normal, normalizado, histórico, assim. E a PetroRio vem crescendo muito o seu EBITDA, né, o seu resultado, receita, EBITDA, lucro, todo o resultado. Justamente porque ela vem aumentando muito o volume de produção, que era o segundo argumento, né, que tinha falado. O primeiro é o preço do petróleo não cai, né, ou tem uma defesa do preço do petróleo não cair. E o segundo é justamente o aumento brutal do volume de produção que a PetroRio vem conseguindo nos últimos últimos anos. Então o valor anos. da ação dela não está só vinculado ao preço do petróleo, como de outras empresas. É muito mais importante para ela o aumento do volume de produção, até porque a ação subiu muito mais que o petróleo, né? Então, não teve uma compra recente aí que pode até impactar nisso? Recentemente eles anunciaram que fecharam a Albacora Leste, né? Então é o campo que eles compraram da Petrobras, que produz hoje mais ou menos 27 mil barris. Então a PetroRio hoje produz coisa de 35 mil barris, então só com a Albacora Leste eles vão duplicar a produção, né? Então eles dobram
digamos, eles têm que esperar a ANP aprovar, provavelmente no fim do ano, então a partir do final do ano o resultado de PetroRio dobra, ou quase dobra, e ainda eles vão anunciar a compra de Albacora Oeste, né, só Albacora, provavelmente esse mês ou no próximo, que produz coisa de 35, 40 mil barris por aí, Então, e vai dobrar de novo. Então, assim, o plano da PetroRio é multiplicar a empresa por mais ou menos 5 vezes nos próximos 3 ou 4 anos. Coisa de 2024, ela deve ter uma produção 5 vezes maior. Produção 5 vezes maior significam resultados 5 vezes maiores, EBITDA 5 vezes maior e ação provavelmente seguindo o resultado também 5 vezes maior. cara, por que a Petrobras vende um campo? É uma dúvida que muita gente tem. Vende um campo para outra empresa que é concorrente. Porque a Petrobras opera campos gigantescos, né? A PetroRio na verdade, 1% do tamanho da Petrobras, né? A Petrobras tira, 3 milhões de barris de petróleo por dia, né? Explora por dia, e a PetroRio 30 mil. Então, a PetroRio é 1% do tamanho da Petrobras. E a Petrobras foca nos grandes campos, né? Então, campos que tiram, sei lá, muito mais barris do que a PetroRio tem capacidade de tirar. Então, ela vende os campos que produzem menos, né? Os campos maduros, ou os campos que já estão com a produção caindo. Ela vende esses campos justamente para focar nos campos muito maiores, né? Porque senão a Petrobras ia ter, todos os campos, imagina, uma infinidade de campos, ela não tem nem gente para tocar tudo isso. Então, só que ela não vende barato, né? E muita gente fala, mas se a Petrobras... É isso que o pessoal tá imaginando. Gera tanto caixa... Tá entregando um negócio que é meio um pepino, né? E não é, né? Tá dando de graça, né? É corrupção, sei lá, a Petrobras é petrolão de novo. Não, na verdade a Petrobras vende esse campo num valor justo, num valor de mercado. Assim, a PetroRio compra campos não só da Petrobras, né? Mas da BP, né? A inglesa, da Chevron, que é americana, da Total, que é francesa. Então, assim, e esses campos são vendidos num preço justo, num preço de mercado, o mesmo preço que uma empresa privada venderia para a PetroRio. Por que a PetroRio gera tanto caixa comprando esses campos, né? Porque você fala, putz, mas se ela compra num preço normal, como que ela consegue gerar tanto resultado? Porque ela consegue operar o campo num custo muito mais baixo que a Petrobras. Por vários motivos, porque ela é pequena, porque ela foca em custo, porque ela não faz compras muito grandes, ela tenta comprar só o que precisa. Não precisa ter aquela mega estrutura da Petro. Não tem funcionários estatais, né, que não podem ser demitidos e tudo mais, que ganham muito bem. Então, assim, ela consegue operar o campo num custo muito mais baixo, e daí que sai toda a geração de caixa dela. É isso. Interessante. E aí ela investe também bastante no campo. Então, por exemplo, hoje ela produz 35 mil barris, ela vai comprar o Albacora Leste que produz 27 mil, mais ou menos. Eles vão investir no campo e esse mesmo campo que produz hoje 27 mil pode produzir 50 mil daqui a uns 2 anos. Que ela vai procurar ali ao redor. Faz mais furos, injeta gás. Ela faz, obviamente, eu não manjo muito, né, mas faz a engenharia lá no campo e ela consegue tirar mais petróleo, inclusive aumentar as reservas, né? Você até me perguntou, mas e as reservas vão até quando? Isso. Então... Que é uma dúvida da galera, porque Petrobras vendeu, de repente hoje está fazendo 37 mil barris e será que não pode cair rapidamente? Mas óbvio que tem estudos e... Cai, né? A produção vai caindo, mas a PetroRio vai investindo nesses campos, o que ela chama de campanhas, né? Ela faz campanha de exploração do campo e aumenta tanto a produção quanto a vida útil do campo, né? As duas coisas andam juntos, né? Quanto mais o campo produz, mais viável ele é por mais tempo. Tá. Então você investe no campo e você acha mais petróleo, ou então você consegue produzir mais, ou então você injeta gás, você consegue tirar mais petróleo de lá. 2 perguntas para a gente amarrar esse tema até poder falar de mais algumas coisas. As 2 perguntas são: provavelmente essa ação, então, na sua opinião, ela vai continuar subindo, acompanhando a produção, ou seja, uma ação que subiu mais de 800% e deve continuar subindo, essa é a primeira. Um negócio que é interessante que eu vi outro dia, a PetroRio é a terceira maior alta do mercado em 5 anos. A primeira é Unipar, a segunda acho que a segunda é PetroRio, a primeira é Unipar, a segunda é PetroRio, a terceira é Taurus. Então, primeira, a questão se ela deve subir o preço, provavelmente sim, pelo que você está falando da coisa. E a segunda, esse dinheiro que ela arrecada, porque ela é geradora de caixa, dá lucro e tal, ele deve ser reinvestido em novos poços, você que já conversou com eles, reinvestido em novos poços, ou ele pode se virar dividendos para o investidor? O que deve acontecer no curto prazo, médio e longo? As duas coisas, né? Se a PetroRio não consegue comprar novos campos, que é o grande caminho do investimento, né? Sim, mas ela também pode reinvestir nos próprios campos que ela tem, né? E na verdade ela tem mais oportunidade de crescimento que caixa. Tanto que ela fez uma emissão de dívida no começo do ano passado, fez uma emissão de ações, acho que mais do meio para o final do ano
acho que foi no começo do ano passado também, emitiu ações, quer dizer, captou dinheiro justamente para fazer essas compras desses campos que ela está fazendo agora. E ela ainda tem um campo da Novo Honor, de quem que é? Da norueguesa, que eu sempre esqueço o nome, que a norueguesa está operando, mas na verdade parou de operar agora porque ela vai focar no pré-sal também, a mesma coisa que a Petrobras, ela gosta de operar campos gigantescos. Esse campo produz mais ou menos 50 mil barris e a PetroRio já está de olho também na compra desse campo. Então, assim, ela pode pagar dividendos? Pode, mas é improvável. Faz muito mais sentido investir porque eles estão vendo muita oportunidade de investimento, inclusive mais do que eles conseguem gerar caixa, por isso que eles emitem ações. E eles querem emitir ações também agora, falaram que vão emitir só depois que a ação passar de R$30. Eu ainda acho baixo, né? Mas é importante para eles continuarem esse fluxo de investimento muito forte que eles têm. E também deixar o balanço da empresa sólido, né? Não ficar com uma dívida muito alta também, que traz risco para o negócio. Até você falou de R$30, ela chegou próximo ali, né? 28 e pouco, e hoje está em queda abaixo de 25. Então, para quem fica procurando um momento de entrada, é bom ficar de olho nisso, né? Porque ela vai ali no pico, e depois cai um pouco, acompanha o preço do petróleo, né? Fazendo uma análise técnica, eu não gosto de análise técnica, todo mundo me pergunta, por que você não faz análise técnica? Eu falo, cara, porque eu gasto, melhor gastar o tempo procurando empresa boa. Mas exatamente, eu comprei PetroRio ontem na física, né, para o meu portfólio. A PetroRio no curto prazo, né, esse ano vem seguindo bem pertinho o petróleo, né, em dólar, então eu já postei isso várias vezes também. E deve continuar no curto prazo, né? O fluxo na bolsa não está muito bom, né? Então ela mesmo com todo esse investimento, mesmo com toda essa oportunidade, as ações ainda não conseguiram se descolar do petróleo. Imagino que, talvez anunciando o Albacora esse mês ou no próximo, ou talvez com esses resultados começando a entrar no balanço da empresa, as ações deem uma melhorada. Porque acho que no final de 2019 teve uma época que a PetroRio subia coisa de 3% todo dia, assim, era a maior alta da bolsa. Que foi justamente quando o resultado de Frade começou a entrar fortemente no resultado de PetroRio. A pessoa entendeu, começou a comprar e ela deu uma ajustada forte. Então o mercado não é muito inteligente, né? Ele vai e volta, maníaco depressivo e tudo mais, como a gente sabe. Então, uma hora ele vai entender que a oportunidade de crescimento, né? Eu não acho que faz muito sentido ficar também escolhendo o momento, né? Vou agora ou depois. Compre e deixa lá. Porque... Acredito ou não na tese, né? Com certeza. Porque nos próximos anos, mesmo que ela não consiga comprar o Bacora, não consiga comprar o Peregrino, né, que é esse campo que ela vai comprar da petroleira norueguesa, ela já está dobrando a produção. Então, assim, já está dado, né? A Albacora Leste vai entrar, ela vai dobrar. Então, assim, nos próximos anos ela vai dobrar. E aí entra a Albacora também, que dobra outra vez. Tem o Wahoo, que ela começa a produzir em 2024, que ela já comprou também. Só que não é um campo maduro, né? É um campo que é novo campo, né? Ela precisa começar a explorar, mas ela vai explorar isso de um campo que ela já possui, que também pode produzir coisa de 40 mil barris. Então, assim, mais ou menos, o PetroRio hoje produz coisa de 35 mil barris, ela pode chegar a coisa de 180 mil barris em 3 ou 4 anos. Que loucura vezes 5 essa diferença. Pouco, assim. Olha, então, vocês entenderam? Provavelmente a empresa, que muita gente vai pagar dividendo. Talvez para o investidor a melhor coisa é que ela não pague dividendo, porque ao invés dela te dar o dinheiro, ela vai comprar algo que vai gerar mais. É como se ela estivesse reinvestindo o dividendo muito melhor do que você. Né? Então é uma empresa de crescimento, não de dividendo. Com certeza. É porque o dividendo é só uma alocação de caixa, né? Então a empresa decide, eu vou investir no meu negócio ou vou remunerar o meu acionista. Se a empresa consegue fazer as duas coisas, que a maioria das empresas da Bolsa faz, né? Paga dividendos e reinveste. Um pouquinho ali só para... ela cresce pouco e paga um dividendinho. Beleza, maravilhoso. Só que a PetroRio tem tanta oportunidade de crescimento que é melhor que ela não pague dividendos, né? É melhor que ela não pague e pegue dinheiro barato. Ela vai precisar, inclusive, pegar mais dinheiro. Porque até para que ela aproveite todas as oportunidades de coisa. E para a gente encerrar, para quem está pensando, putz, achei legal essa PetroRio, bacana, tem potencial... E comparando com uma Petrobras, a Petrobras tem chance de crescer assim, e o fantasma de um sócio, que é o principal para tomar decisão. Então o que você acha, né? Assim, O famoso Estado, sócio dos infernos. Com a Petro. Assim, a Petrobras é gigantesca, né? 100 vezes maior que a PetroRio. Se a Petrobras cresce a mesma coisa que a PetroRio cresce, ela ia produzir todo o petróleo do mundo, né? Ia ser maior que a Arábia Saudita. Então não tem como, é inviável, é impossível. Então o volume de produção da PetroRio cresce, mas, por exemplo, agora com a guerra na Ucrânia, né,
A Petrobras prometeu para os americanos que iria aumentar a produção em 10%. A diferença, a Petrobras vai aumentar em 10%, a PetroRio vai aumentar 5 vezes. Não dá. É nesse nível. Mas óbvio, a Petrobras é gigantesca, a PetroRio é pequena. E a PetroRio gera muito mais caixa porque ela consegue operar o campo com um custo muito mais baixo, né? Porque é privada, porque é mais ágil e tudo mais. Fechou. Bom. E não tem o sócio dos infernos, né? O Estado. Esse é o grande problema, porque quem vai ser o próximo presidente? Se o cara quiser fazer uma política, entrar já com o preço... Não, e eles estão tentando, né? Uma hora eles conseguem, né? Se a gente conhece o Congresso bem, eles tentam, até que eles acham uma brecha e o que eles querem é que a Petrobras subsidie o combustível, né? O combustível tá caro e tudo mais, mas assim, não faz nenhum sentido que uma empresa de capital misto subsidia a gasolina dos brasileiros, né? É uma ação que eu já tomei muito, quem me acompanha sabe. Então, cara, Petrobras eu fico de fora. Não tem mais? Não tem mais. Compra PetroRio agora. Pode ser. Bom, tirei todas as dúvidas. Para comprar PetroRio. Já tô olhando aqui. Vou acabar o vídeo para aproveitar que ainda tá Abre o home broker aí, no timing, que nesse exato momento tá 24,72. Ela tá caindo com o dólar. O dólar tá caindo, o petróleo tá caindo, então ela tá acompanhando. Mas assim, faz parte, no curto prazo não. Galera, tirei todas as dúvidas, achei um ativo interessante, uma tese interessante, né? Não é uma tese, tem uma explicação, tem um racional, né? Alguma coisa pode dar errado no meio do caminho, mas tem uma história, tem um racional, né? Acho que legal falar, o grande risco, né, para PetroRio é o petróleo, né? O preço do petróleo cair, mas $50, certo? Mas pensando a longo prazo, a PetroRio continua gerando caixa com petróleo a $50. Claro, a ação vai sofrer também, mas ela vai multiplicar, ela cai, sei lá, pela metade, o petróleo está $100, vai para 50, PetroRio cai pela metade. Por 5 a produção. E depois multiplica por 5. Então continua sendo um negócio muito bom, né? Valendo muito a pena. É isso aí, galera. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários qual ação você tem de commodity, se até a PetroRio. Domingo que vem eu vou sortear uma caneca. Bruce, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Quem sabe eu não volto aqui daqui a um ano pra gente falar dessa produção toda aí, esse crescimento. Não, sai de casa. Semana que vem tá aí de novo. É isso aí. Valeu, galera. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal. Bate no sininho e até a próxima.